Galera, você quer saber porque o Toragesic ele é um dos anti-inflamatórios mais eficientes para dores, desde as dores mais leves até uma dor mais crônica? Então, a partir de agora eu te convido a ser um expert nesse medicamento, tá? Ele é tão eficiente no mercado porque ele possui uma fórmula que chama trometamol cetorolaco, que tem a função anti-inflamatória e analgésica. Desta forma, ele ainda é um comprimido sublingual. Então, por isso ele é tão eficiente e eficaz, porque além de agir na inflamação, ele ajuda na dor desde a mais leve até a mais crônica e ainda é um comprimido sublingual, que faz com que esse efeito seja mais rápido ainda. Então, esse medicamento é tão eficiente nas drogarias e farmácias, por isso que é tão importante você dominar esse medicamento. Pessoal, mais uma aula aqui do Eu Balconista para vocês, tá bom? E eu quero dizer para vocês que agora a gente está no módulo de anti-inflamatório, tá bom? Por que esse medicamento é muito importante? Porque esse medicamento ele é um medicamento anti-inflamatório e analgésico. Então, lembrando, você que já está aqui no nosso método ProClerk, com certeza você já viu nossas aulas de cartelados, onde a gente tem mais de 150 medicamentos lá que você foi aprendendo com o passar do tempo. O que acontece? Quando você está numa drogaria, quando você está no balcão de uma farmácia ou de uma drogaria, você precisa unir alguns medicamentos, porque assim você potencializa a maneira que você vai vender esse medicamento. Então, por exemplo, se o paciente chegou reclamando de uma dor e ele está com uma receita, por exemplo, desse medicamento que eu vou te passar agora, que é o Toragesic, uma vez que você já conhece outros medicamentos, você entrevistando o teu cliente, você com certeza vai saber para que ele vai usar essa medicação. Uma vez que você sabe para que ele vai usar essa medicação, você consegue unir outros medicamentos com o Toragesic, que eu vou te mostrar tudo o que você precisa aprender sobre ele agora. Então, por que é importante? Porque assim você começa a agregar valor nas suas vendas. Então, você vai ser um balconista diferenciado no mercado. Uma vez que o mercado está cheio de profissionais que não são qualificados, de tal maneira que eles não conseguem elaborar maneiras de enriquecer esse trabalho dele no balcão. Por isso que é importante você dominar esse medicamento, e uma vez que você já tem todo o conhecimento anterior a esse dos outros medicamentos, você consegue unir outros medicamentos juntos. Então, a sua autoridade vai ser elevada, o seu ganho vai ser maior, você vai conseguir fazer vendas diferenciadas, consequentemente você começa a se destacar. Tá bom? Então, dessa forma, a gente vai aprender aqui um anti-inflamatório da vez, que é o Toragesic. Por que esse Toragesic ele é tão eficiente e tão eficaz? Porque ele é um medicamento anti-inflamatório de uso sublingual. Ele existe em gotas também e existe oftálmico, mas o que a gente vai trabalhar aqui vai ser sempre em gotinhas ou sublingual, que é a forma que eu quero que vocês realmente dominem, que é o que tem mais saída no balcão de uma farmácia. Então eu não vou procurar meios aqui de te mostrar exemplos que não tem tanto giro, que não tem tanta saída. Então o que você precisa entender é principalmente ele em gotinhas e em comprimido sublingual, beleza? Então a primeira coisa que você precisa saber desse medicamento é a classe, né? Ele é uma classe ética ou de referência. Então quando eu colocar aqui para vocês, ó, vou botar aqui para vocês, ó, ético ou referência. E para você, referência. Então, para você que está nesse módulo aqui, você já está habituado e já está sabendo que quando o medicamento ele é ético ou de referência, ele é guardado lá na prateleira de duas maneiras principalmente, né? Pela primeira letra da caixinha, no caso do T, porque ele está em ordem alfabética naquela prateleira, ou por uma indicação desse medicamento. Uma vez que você está aqui nesse módulo, é porque você já passou para o primeiro, que era de encartelados ou hospitalares, né? Agora a gente está no módulo de medicamentos anti-inflamatórios. Então, provavelmente, se esse medicamento lá na drogaria não está guardado pela letra T, ele vai estar guardado na seção de anti-inflamatórios. Então, quando você chegar naquela seção daquela drogaria, você vai encontrar alguns anti-inflamatórios e ele vai estar presente lá, beleza? Alguns aqui a gente já está na letra T também. Então, no nosso módulo aqui, você já aprendeu muitos anti-inflamatórios. Então você vai conseguir saber por que esse anti-inflamatório é bom, por exemplo, para dores mais fortes, dores mais crônicas, por exemplo, e por que você deve usar o Toragesic, às vezes,
uma intensidade mais de dor do que de inflamação, ou vice-versa. Uma vez que você aqui nesse módulo já tem anti-inflamatórios que vão agir em questão de tendinite, artrite, artrose, dores musculares, então você vai saber onde que ele cabe melhor. Assim você consegue gerar essa autoridade para o seu cliente, tá bom? Então bora lá. Depois que a gente sabe a classe do medicamento, a gente vai para a apresentação. A apresentação é a forma realmente que ele está lá dentro da drogaria. Então, a apresentação do Toragesic é como se fosse a família do Toragesic. Então, se você quer saber a família desse medicamento, ele existe basicamente de 3 maneiras. Ele existe em gotas, ele existe oftálmico, que é o colírio, e existe ele em comprimido sublingual, que é 10 comprimidos sublinguais e a caixinha com 20 comprimidos. Então, essa é a família desse medicamento. Perfeito? Uma vez que a gente sabe isso, a gente precisa dominar a fórmula desse medicamento. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Esse aqui existe em gotas, oftálmico, e existe em comprimido sublingual, com 10 e com 20 comprimidos sublingual, beleza? Show de bola. Depois que a gente vai isso aqui, depois que a gente sabe a fórmula do medicamento, a apresentação do medicamento, você precisa entender a fórmula do medicamento. Por que é importante a fórmula do Toragesic? É porque você sabendo a fórmula desse medicamento, você só vai saber por que ele é tão eficiente, tá? E quando a gente trata aqui da fórmula do Toragesic, a gente está falando do trometamol cetorolaco. O nome é um pouquinho diferente, e aí eu peço que você vai anotando realmente para você pegar com mais facilidade essa fórmula, mas eu acredito que aqui você já está se dando melhor com essas fórmulas. Então, uma vez que você pega essa fórmula, você nunca mais esquece. Então, toda vez que você encontrar trometamol cetorolaco em gotinhas, em comprimidos, em oftálmicos, você vai saber que ele tem a função anti-inflamatória e analgésica. Então, toda vez que você vê trometamol cetorolaco, ele serve como anti-inflamatório e analgésico. Anti-inflamatório, inflamação, analgésico, dor. Beleza? Então, vou botar aqui para vocês, ó. Anti-inflamatório e analgésico. Então, anti-inflamatório e analgésico. Anti-inflamatório, inflamação, analgésico, dor. Beleza? Então, vou botar aqui para vocês, ó. Inflamação e dor. Aqui a gente já mata muita coisa, tá? Então, vou botar aqui para vocês, ó. Então, se você quer saber qual a indicação do Toragesic, basta você ver a fórmula dele. A fórmula dele é trometamol cetorolaco. Se você sabe que ele tem trometamol cetorolaco na fórmula, ele vai ser anti-inflamatório e analgésico. Sabendo disso, você consegue entender qual que é a indicação do medicamento, né? Então, inflamações, analgésico, dores mais crônicas, dores mais agudas, dores mais leves e moderadas, tudo ele vai resolver. Além dele auxiliar alguns medicamentos aí no tratamento de artrite, artrose, reumatismo, distensões, lesões musculares, dentre outras, beleza? Inclusive, esse medicamento, ele é tão eficiente na questão de dores mais agudas que a mulherada, por exemplo, que sente aí muita cólica menstrual, geralmente alguns médicos passam esse medicamento, dores de cabeça muito elevadas, esse medicamento também é muito usado para ajudar nessa questão. Então o Toragesic é muito eficiente nessa parte, tá bom? Então quando a gente vai aqui para a nossa indicação, a gente vai colocar aqui, ó, dores mais leves, moderadas e crônicas. E auxilia tendinite, artrose, artrite, dentre outras lesões, beleza? Uma vez que a gente consegue entender isso, a gente já sabe que o Toragesic ele tem uma classe na qual ele pertence. A apresentação existe basicamente de 3 maneiras. A fórmula trometamol cetorolaco, ou seja, ele é um anti-inflamatório e analgésico. A gente tem a indicação do medicamento, né, que faz com que ele ajude na questão de dores desde a mais leve até a mais forte.
Então, a partir de que a gente tem a indicação, a gente tem a nossa contraindicação. E aí, para você que já está nessa parte do nosso estudo aqui, você sabe que para toda indicação a gente tem uma contraindicação. Então, a contraindicação desses medicamentos anti-inflamatórios, na grande maioria eles vão ser o quê? Sangramentos gastrointestinais, úlceras, problemas cardíacos, fumantes, gravidez, crianças, precisa ter um pouco mais de cuidado por conta de dosagem mais alta, idosos, né, com uma dosagem mais alta pode também gerar algum problema para essa pessoa. Então, esses cuidados ou contraindicações vão ser sempre esse zelo com o teu cliente, beleza? Então, vou colocar aqui para vocês também, ó. Contraindicação, vou botar aqui, ó, gravidez, para a gente ter muito cuidado. Alergia à fórmula do medicamento, cardíaco, hepáticos também, precisa ter um pouquinho mais de problema, de cuidado. Fumantes aí, precisa ter bastante cuidado com essa medicação, dentre outros. E aí você pode falar para mim assim, Abraão, mas só existe essas contraindicações do Toragezik? Não. Se você for ler uma bula de qualquer medicamento, existem muitas contraindicações, tá? Mas aqui eu sempre coloco as contraindicações que são mais recorrentes dentro de uma drogaria. Então, na tua entrevista com o teu cliente, tu vai conseguir saber se ele está sendo capaz de tomar esse medicamento ou não. Então, você vai conseguir ter essa levada com esse medicamento ali, com certeza, beleza? Uma vez que a gente sabe disso aqui, pessoal, eu vou colocar aqui no cantinho para vocês, ó, a nossa posologia. O que acontece na posologia, pessoal? A gente pede que essa pessoa, e aí eu vou citar para vocês só do comprimido, porque gotinhas tem aquele esqueminha de gotas por quilo, e aí você vai até 45 gotinhas e assim por diante. Mas eu vou citar para vocês dos que mais tem saída, que é do comprimido. Então é um comprimido de 12 em 12 horas. A pessoa ela pode estar apta a tomar até 2 comprimidos por dia. Beleza? Então vou botar aqui, ó, um comprimido de 12 em 12 horas. E aí o que acontece, pessoal? Aqui, como vocês já estão acostumados, a gente coloca a nossa primeira parte, né? O que acontece? Na nossa segunda parte, a gente enche o medicamento aqui de medicamentos que são similares ou genéricos, né? Ou outros éticos que possuem a mesma fórmula. No caso do Toragezik, ele não possui outro ético, ele não possui ainda genéricos em comprimido e nem gotinhas. Existe genérico do Toragezik apenas em solução oftálmica por enquanto, tá? Mas pode ser que daqui a um tempo você comece a ver esse medicamento de outras maneiras, mas por enquanto o Toragezik você encontra só exatamente ele mesmo nessas principais apresentações, né, que é gotinhas e sublingual. E aí você consegue encontrar ainda o genérico dele exatamente com a mesma forma, mas não tem tanta saída assim, pelo menos na região de onde eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Então você precisa entender que Toragezik, ele não vai ter outros éticos ainda com a mesma fórmula, nem outros similares por enquanto, tá bom? E genérico só em colírio também por enquanto, beleza? Então o que acontece? Tudo que você precisa entender sobre Toragezik para você dominar esse medicamento, eu te passei aqui nessa aula, tá certo? Então, muito obrigado pela aula e até o próximo vídeo.